Viajar é investimento. Eu tenho certeza que você já escutou essa frase em vários lugares por aí, mas eu quero te explicar o porquê. Então vamos lá. Por que que é um investimento? Nossa, você está viajando, você vai estar investindo em você, mas de várias formas diferentes. Você vai estar investindo na sua questão cultural, porque você vai estar em contato com várias culturas. Então, culturalmente, você vai aprender bastante coisas sobre esses diferentes lugares, o que vai enriquecer o seu conhecimento, o que vai te tornar uma pessoa mais inteligente. Você vai investir na sua forma de se comunicar, porque se você viaja muito e viaja sozinho também, você vai ter que aprender a falar com as pessoas quando você estiver sozinho, porque você vai estar em muitas situações onde seus amigos não vão estar por perto, onde a sua família não vai estar por perto, e aí? Como é que você vai se comunicar, né? Você tem que aprender, a gente tem que desenvolver também a nossa capacidade de comunicação. A segunda coisa mais importante da nossa vida. A primeira é a comida, lógico, sem comer a gente não vive, mas a comunicação é a segunda coisa mais importante. E principalmente agora que a gente está vivendo nessa era de smartphone, de rede social, a gente está sempre conectado, sempre usando um aplicativo no celular, as pessoas estão enviando muita mensagem de texto. Eu tenho a impressão, isso aconteceu muito comigo, com pessoas que eu conheci, principalmente da geração Z, nos últimos anos, eu tenho a impressão que as pessoas estão meio que perdendo a capacidade de comunicar. Porque, imagina, no meu caso, eu sou millennial, né? Eu cresci sem um celular, mas eu adquiri o meu primeiro celular quando eu tinha 15 anos, que na verdade nem era um smartphone, era o famoso tijolão que a gente chama lá no Brasil, né? E era o Nokia 3310, então só tinha um joguinho da cobrinha e era isso. Eu mandava uma mensagem ali, comprava ringtone para colocar uma música personalizada, não tinha mais nada. O meu primeiro smartphone, se eu não me engano, eu tive com 18 a 19. Então, assim, durante a minha infância, a minha época de criança, que eu estava me desenvolvendo, eu não tive contato nenhum com o celular. E hoje eu sou muito grato por isso, porque eu acho que ajudou muito a desenvolver a minha comunicação com os meus amigos. E a mesma coisa aconteceu com eles. Agora, eu penso bastante na próxima geração, né? Na geração que já cresceu com o smartphone, que já cresceu acostumada a consumir muita coisa de rede social. Eu acho que a gente tem que desenvolver as nossas áreas de comunicação, e se você não tiver uma oportunidade de desenvolver o que é ficar no celular e mandar mensagem de texto, você vai melhorar essa habilidade, né? Você vai ser talvez muito bom em enviar texto para as pessoas, mas e aí, quando chega na hora de você se comunicar frente a frente? Então, você viajando, você vai se deparar em muitas situações que você não vai ter escolha, que você mandar uma mensagem para uma pessoa do hotel não vai ser possível, porque você já está lá no hotel. Então você vai ter que encontrar alguma forma de explicar o que você precisa. Se você tiver alguma dúvida, vai ter que perguntar, vai ter que desenvolver na hora. Essa é uma das coisas que você vai investir, né? Investir na sua comunicação. Questão de idioma, que também entra na comunicação, de você aprender outras línguas, né? Para estar sempre aumentando o seu vocabulário e conhecendo pessoas de outros países sem ter nenhum problema para se comunicar. Isso é até um vídeo que eu estou pensando em fazer sobre o inglês especificamente. Por que o inglês é muito importante se você é uma pessoa que está querendo sair do país e explorar outras culturas? É justamente para não perder essa questão da comunicação. E as outras formas de investimento são também na questão das memórias. Dá para pensar no tanto de momento que você vai criar com as suas viagens. E eu te pergunto agora, você para pensar nos últimos 5 anos, se você lembra de uma roupa que você comprou, que você não usa mais há 5 anos atrás, qual é a sua memória de um carro que você teve há 6, 7 anos atrás, e compara isso com a memória de uma viagem que você fez com seus amigos, ou até sozinho, que conheceu pessoas e fez algo naquela viagem que marcou para você, né? Então, assim, é mais fácil você lembrar de uma memória que você fez numa viagem. A memória de um momento, ela fica. Ela é diferente da memória de um bem material. E é isso que eu quero trazer, né? Que a questão do investimento da viagem, ela vai te trazer mais memórias. Ela também vai investir na sua forma de pensar, porque você vai se deparar em várias situações que vai ter um problema para resolver.
Viajar é uma coisa que cria muito perrengue também. Então, se você não desenvolver essa habilidade de pensar rápido, de encontrar uma forma de resolver um problema, você vai ficar empenado. E aí vai se encontrar uma situação que o que você vai fazer, né? Porque se você está com um problema em outro país, você não tem escolha, você tem que resolver e pedir ajuda, dependendo do caso, dependendo de onde você estiver, não vai ser tão fácil quanto quando você está em casa. E outra forma também, né, de investimento é na questão do aprendizado, de entender que todas as pessoas, e presta bem atenção nisso, todas, de qualquer tipo de situação financeira, de qualquer tipo de situação emocional, cultural, todo mundo tem uma coisa para ensinar para alguém. Isso é uma das questões mais valiosas que eu aprendi viajando e que eu quero muito que você entenda, ou que talvez você já saiba, se você já fez viagens, é que todo mundo tem uma coisa para aprender. E não tem nada melhor nessa vida do que você se desenvolver pessoalmente aprendendo com outras pessoas, né? A viagem vai te proporcionar essas oportunidades de estar conhecendo essas outras pessoas e aprendendo com elas. E o mesmo também acontece pro outro lado, tá? Para você também compartilhando o seu conhecimento com a outra pessoa que você conheceu. E isso também até ajuda na questão da gente firmar, né, um conhecimento que a gente já tem. Às vezes a gente já sabe alguma coisa que acabou não usando, não falando sobre um determinado assunto por muito tempo, e aí numa determinada conversa vem em volta e ajuda a refrescar na sua memória. Ah, pô, eu conheço aqui, eu lembro disso aqui. Vai falando com a pessoa e aí fica na sua memória. Então, isso também é uma coisa que traz muita vantagem, né? Vai encaixar na categoria do investimento pessoal, né? Um investimento que vai te ajudar a se desenvolver pessoalmente. Outra coisa que o investimento de viagem também ajuda muito é na questão da paciência. Por conta das diferenças de culturas, ajuda muito a você ter mais paciência com as outras pessoas. E isso também é uma habilidade muito boa de se ter, porque você pode usar a sua paciência para não perder o controle em várias situações, né? Eu pratico muito estoicismo, eu gosto muito da filosofia, e ter paciência para você analisar situações e principalmente ignorar se for situações que estão totalmente fora do seu controle, também são coisas que eu aprendi bastante viajando e que eu acredito que também vão ajudar a você a se desenvolver e também entrar nessa forma de investimento do pessoal, né? Um investimento que vai gerar um desenvolvimento. Outra forma de investimento é a forma de investimento financeiro, porque se você está viajando com um orçamento, você vai ter que aprender a usar o seu dinheiro de forma bem inteligente para você não ter problemas durante a viagem, porque uma coisa que você não quer é estar no meio de uma viagem e o dinheiro acabar, né? Então você vai ter que aprender a fazer o seu orçamento direitinho e também a gastar o dinheiro. Uma coisa que a viagem ajuda muito é fazer você ficar mais esperto em como gastar o seu dinheiro. Se você estiver viajando numa condição que está mais folgada, que você não precisa pensar muito, você também vai ter que ficar olhando o que você está gastando, porque por mais que você esteja numa situação que o orçamento não esteja tão apertado, se você sair gastando com tudo que você achar, vou comer só em restaurante caro, vou comer só em restaurante, não vou cozinhar, vou comprar um monte de souvenir aqui sem parar para pensar muito, no final pode dar problema também. Viajar vai trazer para você muito mais diligência com relação ao seu dinheiro. Você vai aprender a se controlar e vai aprender também a dizer não quando é necessário dizer não e manter a sua saúde financeira em dia. Outra coisa que ajuda muito viajar no investimento é no investimento emocional. Por que o emocional? Porque quando você estiver viajando, principalmente se você estiver viajando sozinho, essa é uma das melhores formas de você se conectar com você mesmo. A forma que você vai ter de estar sozinho, refletindo sobre as suas decisões, quem é você, o que você quer, o que você está planejando de fazer nos próximos passos. A gente acaba caindo um pouco numa armadilha que ficar sozinho é ruim, mas que tudo na vida é equilíbrio, né? Nós somos seres sociáveis e a gente não pode ficar sozinho por muito tempo, mas isso não quer dizer que você não pode ter os seus momentos de solidão, né?
você deve ter os seus momentos de solidão. Esses momentos que você vai ter a oportunidade de refletir sobre a sua vida, sobre as suas decisões. E por mais que você esteja viajando, você está fazendo coisas, está em passeios, sempre vai ter uns momentos que você talvez vai estar sentado num parque, você vai estar sozinho, olhando para o mar, e aí vai ser um momento que você vai ter uma oportunidade de refletir sobre as coisas. Então, a viagem, nesse sentido, vai trazer um enriquecimento no seu emocional, porque é uma oportunidade de você se conectar com você mesmo. E você pode fazer isso da sua casa, do seu quarto, mas você fazendo essa reflexão em outro lugar é muito mais especial. Então é isso, pessoal. Essas são as formas que eu acredito viajar ajuda no seu investimento de várias áreas. Por isso que eu quero concluir dizendo que viajar é sim um investimento. Se você gostou, se você tem alguma coisa a acrescentar, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar sempre discutindo. E vejo vocês na próxima.